gente dando sequência à série de entrevistas que o programa Destaque está fazendo com as personalidades da política de Pernambuco. Quem nos recebe hoje é o deputado estadual, ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz de Lima. Que alegria ser recebido em seu ambiente e receber tantas pessoas no dia a dia para falar das coisas que mais gosta, que é falar de política. Olha, Paulo, eu quero lhe dizer da nossa satisfação em recebê-lo. E sempre que a gente pode retratar um pouco da história política da qual a gente foi sempre um protagonista, para nós é uma satisfação. E como nós lhe recebemos na intimidade, se você ouvir os meus cães, os meus cachorros latindo, é uma saudação de alegria também pela presença de todos vocês. Não dá para a gente começar essa entrevista sem trazer a história. O senhor bem começou falando sobre história, né? Começou tudo. Muitos dos nossos telespectadores estão sempre acostumados a ver a história política do prefeito, do deputado, dos inúmeros mandados, mas sempre tem um início. Como foi que começou essa ideia de fazer militância, não é, na política? Por acaso, eu nunca pensei em ser prefeito de Caruaru. Eu era funcionário do Banco do Brasil e, naturalmente, que como cidadão, eu queria participar das atividades políticas não partidárias de Caruaru. E assim fiz. Lembrando um pouco, já na campanha de Anastácio Rodrigues, em 1968, eu era um militante dos bastidores, de bater palma para Anastácio, de vibrar com as mudanças que Caruaru podia, a partir dele, fazer. E ali, veja que coisa curiosa, eu participei e aí Anastácio me chamou para ser secretário de administração. Eu acho que já é um pouco da história esquecida, né? Eu passei 7 meses como secretário esperando a licença do Banco do Brasil. Como o Banco do Brasil estava no tempo da ditadura auge, máximo, com o AI-5, não me concedeu. E aí eu deixei a prefeitura para continuar no banco. Depois, João Lira Filho foi prefeito em 72 e em 76 eu resolvi fazer com os companheiros Rui Lira e Romildo Oscar e Zacarias Barreto um jornalzinho de crítica, de oposição ao prefeito, que era Draito Dejaim. Nós já havíamos feito esse jornalzinho em 68, contra ele também, e deu uma dor de cabeça que você não queira saber. Já tinha feito o curso, a especialização na área de administração pública a essa época? Já havia feito, eu tinha feito antes o curso de administração na Fundação Getúlio Vargas, ainda no período de Anastácio. A vantagem de a gente viver mais é essa, né? E, naturalmente, que eu fiquei vinculado a esse grupo político a partir de João Lira Filho, aquela figura maravilhosa. E chegou 76, a gente inventou de fazer outro jornalzinho de oposição. E aí esse me custou caro, porque Drayton contava com o apoio da ditadura e nós tivemos que responder em indagações do banco. E o banco disse, bem, não tem nada contra você, mas você vai ter que ir embora para o Rio de Janeiro. Aí eu fui transferido para o Rio de Janeiro, para uma agência de Madureira. Fui sambar em Madureira. Pois é, aí, até ali eu não pensava ser candidato a prefeito nunca em Caruaru, apesar de conviver com esse ciclo político que estava gerando prefeitos como Anastácio, etc. Aí eu disse a Fernando, agora chegou a minha hora. Fernando Lira, eu vou voltar do Rio e vou disputar. Contra quem? Drayton. Deixa aí. É uma ironia da vida, né? Disputei, perdi a primeira eleição, que foi uma grande lição de vida, né? E, naturalmente, que fiquei com um crédito, porque era a primeira vez, um crédito político muito grande. Em 78, disputei a deputação estadual e ganhei só com os votos de Caruaru. Essa cidade é maravilhosa. Todos os meus mandatos de deputado eu ganhei com os votos de Caruaru. Deputado, antes da gente prosseguir com todo esse trajeto de sucesso, né? Tem uma história política de sucesso todos esses anos. Mas em família, por exemplo, até ouvi alguém dizer nos bastidores, falando da ex-primeira-dama, Carminha Queiroz, que ela tem esse perfil de primeira-dama, a ideia tradicional de uma mulher que acompanha na política o marido como gestor. Mas é assim, a reação, como foi a reação da família
da primeira-dama à época, a ex-primeira-dama, por exemplo, dessa sua inclinação. Como foi isso em casa? Primeiro, ela pagou caro, né? Porque eu estava com o Volney com 2 anos e pouco, o Volney com 1 ano e pouco, ainda de braço, e lá se vai Zé Queiroz para o Rio de Janeiro, e eu não podia levar a família assim, de supetão, né? E ela foi amargo, e quando eu decidi ser candidato, ela também resistiu. No primeiro momento, ela achava que podia não dar certo, mas foi acolhendo, até porque nós tínhamos sido vítima deste golpe. Né? E quando eu volto para aqui, ela vai para a rua comigo. Então nunca foi uma primeira-dama decorativa em alguns casos. Que esse programa de creche em Caruaru, eu devo a Carminha o empenho dela, e até hoje o programa de creche continua com a origem que ela deu. Né? E umas creches humanizadas, profundamente cuidadosas, sabe? Que dava prazer às famílias deixarem seus filhos lá, essas famílias pobres. Como é ser o pai? A gente vê muito no dia a dia, todos os que falam dos nossos políticos, principalmente um político emblemático como o deputado, que tem uma história profunda na política e de representação, mas falar de filho, por exemplo. É uma coisa maravilhosa. Como é? É uma coisa maravilhosa. Filho é importante para todos os pais, mas é preciso que a gente tenha o privilégio de ter 2 filhos como eu tenho. 2 filhos exemplos, né? Desde muito cedo e, naturalmente, um com uma inclinação, o outro com outra. Empresarial. E me lembro bem que Volney fazia minha campanha de 1982 para prefeito. 9 anos? 9 anos. Tem uma foto aqui em casa mostrando ele na tribuna. Falando, ele falava antes de João Lira Filho. Eu via. Eu vi. Pois é. Eu lembro. Então, ele não é invenção de Zé Queiroz, era uma inclinação que ele tinha e participava. E o outro, muito cedo também, seguiu ser empresário. Os 2 fizeram uma empresa, eu sou felicíssimo com os 2 pela retidão de caráter, pelo que eles fazem. É um presente de Deus na minha vida. Sim. E, naturalmente, que com essa empresa, Volmer toma conta do comércio e Volney vai tomar conhecimento dos resultados. Né? E depois de Volney ter disputado a vereança aos 19 anos, aos 21, ganhou para deputado federal, que é uma coisa inédita, foi o mais jovem deputado federal da República Brasileira, e graças a Deus, Magrino, deu certo, que era um risco, chegar no meio daqueles cobras, né, de antigamente, que era um parlamento muito mais rico, nós temos que reconhecer, de valores. Sim. E, naturalmente, que ele chegou lá e, de repente, se transformou em vice-líder da bancada no primeiro mandato. Deputado, quando o senhor fala assim, por exemplo, não é uma invenção de Zé Queiroz. A gente sabe que na política brasileira existem muitos filhos que continuam a herança do ponto de vista do legado, outros de continuismo. Isso é uma crítica, por exemplo, uma análise dos que defendem ou criticam como uma dinastia. O que diferencia essa questão dos que criticam, dizem que na política brasileira é muito de dinastia? Olha, eu sempre discuti isso sob o foco do preconceito. Por exemplo, quem é que proíbe Magrini de se candidatar? Ninguém. E por que Magrini não se candidata? Ele se candidatando pode ganhar e tirar um desses que formam a dinastia. Se chamam dinastia essa sucessão que existe na política brasileira, é preciso ter em conta que é porque as pessoas não disputam, ou quando disputam também não ganham a simpatia da população. Isso é feita a história do voto da mulher. Diz que é preciso que a mulher participe mais, porque tem poucas mulheres. Mas você não queira saber a dor de cabeça que é para selecionar mulheres e completar o número de vagas. Engessou isso, né? É um engessamento. Então, certo? Eu acho que esse negócio de dinastia, besteira pura. Todo mundo tem o direito de participar, de ascender. Nós temos histórias aí maravilhosas. João Paulo era eletromecânico em Recife, se transformou prefeito do Recife 2 vezes. Não teve dinastia, né? Porque ele disputou e ganhou. Então, eu citaria N exemplos, como tem os exemplos, como em Salvador,
que os filhos de Antônio Carlos Magalhães seguiram a política. Esses foram bem-sucedidos nessa filosofia. Quando essa dinastia falada, ou essa sequência da herança familiar, ela recebe o êxito, ou esses filhos, esses herdeiros são exitosos na política, o que importa para a população não seria, por exemplo, os resultados que se leva para uma administração. Você dá agora um registro que vale a pena repetir para quem está nos vendo. Vejam, quando me perguntam, Zé Queiroz já foi prefeito 4 vezes. Eu posso dizer ao caruaruense, nas 4 vezes a minha cidade passou por profundas transformações. Então, se eu fui renovando o mandato, é porque a população estava aprovando. Não teve fabricação. Afinal de contas, eu vim de uma família humilde que não podia estar bancando para inverter o pensamento da população. Tem político na sua herança da família? Não existe político, não. Então, eu fui 4 vezes prefeito de Caruaru, fui inserindo, sou deputado pela 5ª vez, já são 9 mandatos, porque o povo quer. E da mesma forma que este ano, se for desejo do povo, eu posso participar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos continuar conversando com o deputado José Queiroz de Lima, uma das personalidades da política de Pernambuco. Vamos ao intervalo, volto rapidinho. E estamos de volta com o programa Destaque, dando sequência a esta entrevista com o deputado José Queiroz de Lima, que nos recebe para falarmos desse campo da política que mexe de ordem direta com a vida de todos nós. Deputado, falando ainda sobre a ideia de poder, nós começamos a entrevista lá atrás e falávamos sobre o início de tudo, não é? Passamos pela história das dinastias, que são bandeiras dos críticos, com as sequências chamadas sequências familiares na política. Gostaria de voltar a esse bloco e questionar em relação ao poder. O senhor se considera ou se colocaria como um homem que ama o poder? Não, eu amo o que faço. Eu, graças a Deus, fui funcionário do Banco do Brasil com uma dedicação excepcional. Eu amo o que faço. Nunca pensei em ser prefeito de Caruaru, ou seja, eu não tinha essa sede de poder. Aconteceu casualmente, por conta de uma divergência política que eu já registrei, e naturalmente me transformei em prefeito. Mas olha, quem me conheceu na prefeitura sabe com que simplicidade eu exercito o mandato. Com que simplicidade eu recebo as pessoas, as atendo e sinto o prazer quando posso distribuir as coisas boas com o povo. Nunca tive essa preocupação com poder. Ele veio por decorrência. Me candidatei de novo, ganhei. Depois veio outra, ganhei. Depois veio outra. Ou seja, o povo reconheceu o meu trabalho. Mas não pelo poder, como também deputado. Eu, às vezes, esqueço que sou deputado. Acredito que daqui a pouco o cara me recebe com pompa e eu, ui, por que isso? Aí me lembro que ele está me tratando como deputado. Para mim isso não tem nenhum peso. O poder, ele não transforma, ele não é feito para emana do povo e para as transformações. O senhor tem uma série de mandatos exitosos no campo administrativo, como legislador, né? E foi o poder que ele trouxe, não seria o poder, quando a gente fala de amar o poder, não seria esta condição de poder transformar a vida dessas pessoas, que até tem sido uma bandeira que o senhor levanta há mais de quase 50 anos de Pois é, público. Eu diria, usando o seu argumento, que é importante quando o poder se instrumentaliza em nossas mãos e nós podemos, através desse poder, distribuir as coisas boas para o povo, que sempre foi uma preocupação minha. Então, é nesse particular que a gente fica no poder, porque é importante que a gente tenha consciência do mandato que nos é dado pelo povo. O deputado, o senhor desponta nos bastidores e a imprensa, a cidade, o Estado, o coloca como um dos nomes
para a disputa esse ano, né? Até então, não há pré-candidatura oficial, nem candidatura não seria dessa forma. Mas, assim, as articulações, a política mostra, né, o senhor como um dos nomes para a disputa na cidade de Caruaru. Como é que o senhor percebe o seu trabalho enquanto postulante, mas como oposição ao governo que está instalado na cidade? Olha, eu esqueço essa história de oposição ao governo que está instalado. Se eu gosto de disputar mandato de prefeito, eu adoro ser prefeito, eu já disse isso, adoro. Se eu não for prefeito, é uma consequência. Mas eu adoro, não posso negar. Como adoro ser deputado, mas ser executivo e fazer essas transformações a que a gente se referiu é maravilhoso na vida da gente, sabe? É gratificante quando a gente reúne a família para trabalhar com a gente, os amigos, um conjunto de secretários, tudo voltado com os mesmos objetivos. Agora, para que chegue a isso, começam as articulações partidárias, são importantes. A vida hoje é diferente, as articulações partidárias, e a gente começa um trabalho de preparação. Será que vai dar certo daqui até julho? Será que nós vamos montar o arco de partidos? E como vai ser a nossa avaliação em relação ao povo? Como é que o povo está nos vendo ainda para uma candidatura de prefeito? Eu tenho que respeitar a vontade do povo. Se o povo, em determinado momento, dissesse assim, não, o candidato é Magrini, e pronto. Fazer o quê? Que tipo de oposição o senhor faz hoje? Por que eu faço essa pergunta? A oposição, naturalmente, é o pensamento o contrário de um ponto na administração. Quem não está no poder está na oposição, isso é uma coisa natural. E há inúmeros comportamentos de opositores e de situacionistas também. Aí a pergunta, como um homem extremamente experimentado, com todos esses anos na política, com a experiência do cargo executivo, de ser também legislador, qual é a oposição que o deputado faz hoje e que isso não prejudica ou isso ajuda a cidade de Caruaru? Olha, eu primeiro, como oposição, eu faço do mandato de deputado, instrumento, e já dei o exemplo, aqui não cabe, sim, mas já disse na imprensa de Caruaru, quantos projetos eu já fiz, quantos recursos já mandei, eu e o deputado Vônei Queiroz, para Caruaru. Agora, oposição. Nós apoiamos a prefeita, em nome da continuação de uma série de projetos. E ela alterou tudo. Primeiro, nos deu uma cotovelada forte, né? Eu diria até que é muito forte dizer, ela nos apunhalou, a mim e a Vônei, e aí qual era o papel da gente? Oposição, não tinha outro, ela não queria contar com a gente, e paciência. E por isso eu faço esse trabalho hoje, articulando, para discutir até julho se posso ser candidato ou não. Porque acho que o Caruaru merece um prefeito transformador, não um prefeito do feijão com arroz como é ela. Quebra para fazer de novo. Eu cito 10 exemplos, a Rua do Comércio, quebrada para fazer de novo. Na frente do Açaí, quebrado para fazer de novo. Aquele Largo da Estação, quebrado para fazer de novo. A gente se sente incomodado em avalizar o que não transforma, o que não representa as aspirações de Caruaru. Por isso eu tenho uma proposta para Caruaru discutir. O governo do Estado, o governo federal, o governo do Estado e municípios, quando ora com alinhamentos, ora sem alinhamentos. O comportamento republicano diz que, independente de alinhados ou não, o servir à população é mais importante. Opositores de pensamentos assim, situacionistas, colocam a cidade de Caruaru como discriminada em relação à gestão do governo do Estado. O senhor é da base, naturalmente. Essa discriminação existe com Caruaru, seu olhar como situacionista? Não, tem não. Eu fui prefeito da oposição a Roberto Magalhães e trabalhava com Roberto Magalhães às mil maravilhas. Eu fui prefeito de oposição com Joaquim Francisco. Era tão importante a nossa relação que, ao término, a nossa administração fez uma homenagem a ele. É saber conviver. Conviver sem abdicar dos princípios, das suas posições políticas, mas não hostilizando. A prefeita encontrou dificuldade pela forma de estar batendo no governador. Mas o governador não discrimina Caruaru.
Pelo contrário, o governador tem tratado maravilhosamente bem, tem grandes projetos para Caruaru, como a adutora do Agreste, essa água lá de Bonito, né? O Serra Azul, e tem outras obras como o Biesp, né? Agora mesmo anunciou mais uma escola técnica estadual para Caruaru. Eu poderia citar aqui N exemplos de que o governador pensa em Caruaru, independente do tratamento que tem recebido da prefeita. Ultimamente melhorou mais, né? Melhorou um pouco, mas não há discriminação para com Caruaru. Vamos falar de futuro, porque naturalmente não há futuro sem o lastro de que vivemos no passado como chamadas experimentações. E é em cima dessas experimentações, o que motiva o deputado a disputar um novo mandato e o que fará de diferente ou faria de diferente, este é o questionamento, num eventual mandato, que tornaria essa cidade diferente de tudo que o senhor já fez até hoje. Magrini quer saber de um programa de governo. Não quero saber do programa do governo. Estou brincando aqui. Mas olha, por exemplo, eu sonhei transferir a feira para a gente não ficar feito um pigmeu diante de Santa Cruz. Quando a gente olha aquele vídeo de Santa Cruz com a feira de lá, a gente fica aqui, meu Deus, Caruaru não merece isso. Né? Foi isso que eu pensei. Projeto, terreno. Economia. A economia do Caruaru sofrendo porque cai. Então, eu sonho, mas não depende de mim. Depende se Deus me permitir, porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, Ele é quem vai decidir meu destino. Né? Eu tenho essa crença, eu terei que trabalhar para saber se o povo quer. Deputado José Queiroz, eu gostaria de continuar conversando bem mais, porque E eu também. É bom mesmo falar, né, sobre as experimentações, mas antes da gente encerrar, porque a produção já está me apontando que precisa encerrar a entrevista, mas eu não posso encerrar sem que o senhor olhe nessa câmera aqui, que o senhor falou várias vezes, e escolha uma palavra ou uma frase que passará futuro, que o senhor imagina para Pernambuco, mas especificamente para a cidade de origem. Que Deus decida. Muito bem. Que assim seja. Então, eu vou encerrar. Foi muito bom. Uma satisfação grande. A satisfação foi nossa termos, eu digo, nossa equipe de produção, né, todo mundo, também sua assessoria, a gente ser recebido e conversar sobre o passado, sobre o futuro, e foi uma alegria mais uma vez estar aqui e falar de futuro, principalmente com a sua experimentação. Um prazer, e que se tiver oportunidade outra vez, a gente tem sempre algo mais a acrescentar sobre trajetória e futuro de Caruaru. Mas repito, que Deus decida o futuro. E assim chegamos ao final de mais uma entrevista em nosso programa Destaque, vivenciando essa nova temporada de uma maneira mais informal, porém sempre com a proposta. Um programa para que você mergulhe com os múltiplos olhares de homens e mulheres que representam a política de Pernambuco e, sem dúvida, o desenvolvimento. Até o próximo sábado, aqui na TV Jornal, às 7h20 da noite, sempre com o olhar para o desenvolvimento a partir do interior do Estado. Grande abraço.